multidões em festa se revestem de louvor, pois aqui se manifesta a vontade do Senhor, que nos quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor, nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos prudentes, sejamos humildes, subamos a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento. Estejamos em unidade, em fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus. E vivamos o que está escrito na boa notícia. Vivamos corretamente. Escutemos a voz do Mestre e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que um só é o nosso Mestre, Cristo Senhor. Ele
é o nosso mestre interior, como comenta Santo Agostinho no De Magistro, na conversa com o seu filho Deodato, que Cristo Senhor é o nosso mestre interior, é Ele que nos ensina. E por isso devemos fazer tudo o que Ele está nos dizendo. E assim, na literatura deste sabadão da boa notícia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus começou falando às multidões e aos seus discípulos, e está falando com todos nós, falando com toda a sociedade, para que todos nós sejamos humildes e saibamos servir. Saibamos ser servos, servir o Mestre, que somos servos. Temos que viver a humildade e não querer se aparecer. Na sociedade, nós vemos as pessoas como as pessoas querem se aparecer. E hoje Jesus nos orienta para que nós não se aparecer, como os mestres da lei e os fariseus. Eles diziam que viviam a lei de Deus, interpretavam a lei de Moisés, mas eles não viviam o que estavam escrito na lei de Deus. Eles queriam se aparecer na sociedade. E nós temos que viver na humildade, não querer se aparecer, em praças públicas, não querer se aparecer em lugar nenhum. A lógica é a humildade, é permanecer em Cristo. Por isso Jesus nos orienta. Não imiteis suas ações, que os mestres da lei e os fariseus, eles diziam que viviam a lei de Moisés, mas não viviam. Eles só queriam se aparecer. Interiormente, eles não viviam nada da lei de Deus, do que está escrito no Evangelho. Por isso Jesus nos orienta, mas não imiteis suas ações. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos que dar testemunho, que testemunhar a boa notícia. Pois bem, os mestres da lei e os fariseus, eles davam um falso testemunho, que diziam que viviam a lei de Moisés, interpretavam a lei de Moisés. Mas eles viviam a falsidade, davam um falso testemunho. Em nossa sociedade, como é triste nós vermos as pessoas dando falso testemunho, que dizem que vivem a boa notícia, que vivem o Evangelho, mas não vivem. São como esses mestres da lei e os fariseus na boa notícia de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Primeiramente é viver na humildade. Viver na humildade, na simplicidade, como Cristo Senhor nos orienta. Tenhamos todos os graus da humildade e estejamos em unidade, em fraternidade e sabendo servir. Servir os irmãos e as irmãs e viver a lei de Deus. Saibamos ser prudentes, viver a ética de Deus. Pois bem, os mestres da lei e os fariseus, eles gostavam de amarrar pesados fardos nos ombros dos outros. Diziam que faziam penitência, mas não faziam penitência. Usavam faixas largas com trecho das Escrituras. Colocavam, hoje em nossa realidade, colocar uma perícope da Sagrada Escritura e dizer que vive, mas
mas tem que testemunhar, que viver a humildade, que eles colocavam perícope da Sagrada Escritura, trechos da Sagrada Escritura, como está na literatura de hoje, mas eles não viviam o que estavam escrito. E queriam se aparecer em praças públicas, como nas sinagogas. Hoje, em nosso cotidiano, estar em uma festa, querer se aparecer. Chegar em uma festa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, chegar em um estádio, em uma festa, num show, na humildade, não querer se aparecer. Que todos os seres humanos sejam humildes, que eles gostavam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Mas bem sabemos que um só é o nosso mestre, Cristo Senhor. Somente Ele é o nosso mestre, somente Ele é o nosso Pai. Somente Ele é o nosso guia, que nos guarda e nos fortalece. E Jesus nos orienta para que todos nós saibamos servir. Sejamos servos e saibamos servir. Saibamos viver a humildade. Tenhamos todos os graus da humildade e caminhemos em unidade, em fraternidade, com todos os graus da humildade, sendo servos, fazendo a vontade de Deus, formando novas amizades, vivendo na humildade, testemunhando a boa notícia, tendo o coração segundo o coração de Deus, um coração manso e humilde. Que todos os seres humanos sejam humildes, sejam prudentes, tenham o coração segundo o coração de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos humildes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs.
estejamos com todos os graus da humildade, sejamos servos com toda a humildade. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso, então um cloud imenso me rouba o coração. Então um cloud imenso me rouba o coração. Pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga que o barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Que o barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços.